Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra em Marcos capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre a libertação de um homem endemoniado em Gadara. Nós vamos nos ater na palavra de Marcos, no capítulo 5, mas este texto ele também está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e também em Lucas, capítulo 8. Mas nós vamos no Evangelho de Marcos. Todo mundo aí acompanhando. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, nós podemos dizer também dos Gadaras. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiraram. Glória a Deus por essa palavra. Ela por si só já contou tudo, não é? Uma palavra tão poderosa. E nós vamos ver aqui que Jesus está indo ao encontro. Jesus tem um endereço certo, tem um local exato para manifestar o seu propósito. Mas um pouquinho antes, nós vamos ver que Jesus acalma uma tempestade. Jesus está então num barco e ele pede para que sigam para este compromisso. Ele atravessa então o mar da Galileia, e nós vemos ali que o mar fica revolto,
que o vento fica furioso ali. Talvez tenha sido uma das tentativas do inimigo tentar impedir com que Jesus chegasse em Gadara. Então nós vamos ver que Jesus está indo até essa região de Decápolis, mas nós vemos que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Quem pode parar a missão de Jesus? Quem pode deter o seu poder? A palavra do Senhor fala: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então nós vamos ver que Jesus está indo para uma região de Gadara, de Decápolis, chamada Gadara, ou aqui em alguns textos nós vamos ver Gerazenos. E nós vamos falar um pouco a respeito desse local. Esse local é uma região onde vivem os nobres, aonde vivem os ricos, os porqueiros, aonde há um povo que é um povo não judeu. E nós vemos que eles também são um povo pagão. E até também vemos que é um povo que os judeus desprezam. Então, nós vamos ver que Jesus pega rumo a Gadara, ao encontro de um homem improvável. E o seu amor atravessa mares, e a sua obra ultrapassa os limites de Israel. Nós vamos ver que assim como ele encontrou aquela mulher em Samaria, quebrando todos os protocolos e passando por meio de Samaria, com o endereço certo ao encontro daquela mulher, assim também tem sido esse homem. Ele vai receber uma visita. Jesus tem um endereço certo para ir. E nós vemos o poder glorioso desse Deus, que levanta do monturo aqueles que ninguém dá nada, porque ele levanta aquela samaritana, e agora chegou a hora daquele homem. Aleluia. Eu quero falar um pouco a respeito de algumas coisas desse homem, os fatos sobre ele. E a primeira é que este homem está possesso. Este homem está fora de si, totalmente atormentado, controlado por aqueles demônios. E ele é levado por esses demônios ao deserto. Ele é levado para o vale da sombra da morte. Ele é levado para os lugares escuros ali. Ele está totalmente fora da sociedade, longe da luz, longe de Deus, dominado pelas trevas, tomado por esses demônios na totalidade. Ele é um prisioneiro. Nós vamos ver que o espírito humano está ali, mas ele está totalmente cativo. Já não é nem ele que fala por ele. A segundo ponto que eu gostaria de falar, que essa possessão não é apenas de um demônio, mas de uma legião. São muitos deles, e estes fazem com que este homem não tenha nenhum tipo de afeto, de amor. Nós vamos ver que ele não tem nenhum tipo de afeto nesse sentido, porque o amor está em Deus. Deus é a fonte de todo amor. É Ele que tem esse dom glorioso do amor. Ele é todo, pleno, perfeito. Agora nós vemos que esse homem, possesso por essas legiões, ele se fere. Ele pega as pedras e começa a raspar todo o seu corpo. E quem é que faz isso? Alguém que está longe de Deus é incapaz de sentir amor. E a gente vê que ele não vai conseguir nem dar e nem se acolher, nem acolher esse amor, porque o amor vem de Deus. Outro ponto que nós vamos falar acerca deste homem é o quanto ele é ridicularizado pelos demônios. Aquele homem, ele está no estágio deplorável. Ele anda nu, ele anda sem roupa, ele anda gritando. A palavra de Deus diz que ele grita em cima dos sepulcros, vai nos montes. Ali é de dia e de noite. Ele não tem um sossego. Ele não tem um sossego, ele grita o tempo todo.
E nós vamos ver também que quem pode, como é que esse homem poderia dar ou acolher o amor de alguém se ele não recebeu esse amor? Então nós vamos ver que também ele é um homem violento. Mas que alguns daquela cidade tentaram encontrar aquele homem e prender ele com cadeias, e prender ele com correntes, fazendo com que ele não se ferisse, talvez tentando fazer com que ele se preservasse, e também por ele ser um homem violento, fazer com que ele também não fosse bruto com outras pessoas. Mas a brutalidade dele era tanta que ele quebrava todas essas correntes. Então nós vamos ver, amados, que ninguém pode, não são cadeias naturais. As cadeias naturais, elas não quebram cadeias espirituais. Aquele homem está fora do controle, talvez chamado de maluco por todos, porque ele está totalmente possesso. Então veja, amados, a palavra de Deus diz que ninguém foi achado capaz de dominá-lo. Ninguém. Porque não era algo carnal, era algo espiritual. E a palavra de Deus nos fala isso. Quando nós vamos nos aprofundando em conhecer o Senhor, Ele vai dizer que a nossa luta e a nossa guerra não é contra a carne, não é contra os homens, não é contra o seu chefe, não é contra o seu filho, não é contra o seu esposo. O Senhor nos deu uma visão ampla através da palavra, dizendo que a nossa luta é contra espíritos da maldade, principados, potestades, demônios. E por isso não adianta ficar tentando bater com pau na carne, prender com cadeado a boca de alguém. Nada disso. Porque Deus nos deu uma visão muito para além, espiritual. E agora a gente já não consegue tapar, costurar o véu do que já foi aberto para nós. Então nós vamos ver que todo aquele que está longe de Deus, ele é incapaz tanto de receber esse amor, como de acolher para ele mesmo. Então nós vamos ver muitas pessoas fazendo a mesma coisa lá fora, achando que estão sóbrias. Mas toda a fonte de Deus, toda a fonte do amor vem do Senhor. Mas veja que há uma resolução. Apenas alguém com autoridade poderia lidar com aquela situação. E aqui Jesus chega com essa autoridade, porque Ele é a autoridade suprema. Veja, o que é subjugar? A gente vê que ninguém conseguia subjugar aquele homem. E hoje eu também gostaria de falar outro ponto sobre o mundo espiritual. Nós sabemos que o reino de Deus e o reino das trevas, eles são bem organizados. Tanto o reino de Deus como o reino das trevas. Tanto já foi ministrado aqui, como o pastor sempre fala, né? Eles são bem organizados, cada um no seu lugar e cada um trabalhando. É tudo organizado. Mas eu gostaria que o irmão, se pudesse colocar aqui Lucas capítulo 11. O irmão colocar aqui no telão. Lucas capítulo 11, verso 21 e 22. Abra sua espada, porque você vai aprender a manejar ela com autoridade. A palavra de Deus vai dizer assim: quando um homem valente, ele é valente, imagina aí na sua cabeça. Quando um homem forte, bem armado, guarda a casa, os seus bens estão seguros, os seus bens estão em segurança. E eu gostaria de falar quem é este homem valente. Qual é essa ação de guardar essa casa? E também quais são esses bens? A palavra de Deus vai dizer que este homem é valente, está guardando, e ele está bem armado, ele está armado até os dentes. E este homem é o diabo.
Agora ele faz uma ação, ele está guardando, e quem guarda, está guardando algo. E guardar significa que ele está no controle de uma região. Ele está no controle de uma situação, ele está na liderança. É da responsabilidade dele esse ambiente. Ele está na liderança, ele está na influência, ele está sobre o poder. Ele está guardando, ele tem uma responsabilidade. Essa é a responsabilidade de guardar. E nós vemos também o que é que ele guarda. Quem ele guarda? Que controle é esse que ele guarda? É o povo. São famílias que ele está aí, valente, armado até os dentes, dominando e controlando o povo, famílias, territórios, sistema, os negócios, as almas. Ele está armado. Não ignoreis os ardis do diabo. E veja que todo esse trabalhar dele é por conta do pecado. Ele entrou naquele lugar, ele ganhou aquela autoridade por conta do pecado. Ele está ali trabalhando e agindo no que ele tem que fazer ali, porque o reino das trevas é reino bem organizado. E o que ele detém? O que são esses bens que ele guarda? Esses bens são as almas, esses bens são os vícios e os números, a pornografia, a masturbação, a bebedeira, a fornicação, o adultério, tudo isso, entre inúmeros, porque desce rampa abaixo a lista. E ele está guardando esses bens, a injustiça, as doenças espirituais, a perversão. Então ele está ali e tem todos esses bens que ele está protegendo, e as pessoas estão cheias dele, ninguém toca. Então existe uma resolução para isso. 22, verso 22. Mas, porém, sobrevindo um mais valente do que ele, e o vence, tira a armadura em que ele confiava e reparte os seus despojos. Quem é esse homem? Jesus. Vindo um mais valente que ele, vence ele, tira a pompa dele e reparte os seus despojos. Aleluia. Jesus tira a armadura deste valente. Jesus deixa ele ali enfraquecido. Ele não tem mais poder e domínio quando o Senhor entra na fita. Nós vamos ver aqui, coloca aí, irmão, Colossenses, capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. É ele que tem essa autoridade. E veja que os despojos é uma linguagem militar. Os despojos, quando haviam as guerras ali, o mais forte, o mais valente, ele vencia e ele levava os bens. Os bens pertenciam a ele. Agora é dele, não mais do adversário. E esses bens eram as roupas, eram as riquezas, eram os gados, ficava tudo com quem vencia a guerra. E não é diferente, porque a palavra diz assim na terra como é no céu. Não é diferente. Quando o mais forte vence, ele pega todos os bens. Aquilo que era teu, aquilo que pertencia a você, a paz que ele roubou, a doença que ele colocou, a confusão que ele colocou, a injustiça que parece que não se resolve, que tem um armado ali protegendo, mas quando a vitória
então os bens são repartidos, não te pertence mais. Aleluia! E ali há manifestação do reino. E Jesus veio para manifestar esse reino. E esse reino é reino de paz, de alegria e de justiça. E como é que nós vamos manifestar isso? Como é que nós vamos deter aquilo que nos pertence em Cristo Jesus? Como é que você vai deter, mulher, essa paz? Como é que você vai trazer essa justiça e essa alegria que foi roubada? Guerreando. Amados, já tem muito tempo que eu falo sobre guerra. E Deus tem me dado essa estratégia. Aleluia. E o cenário nunca mais foi igual. Nunca mais. Por isso eu falo para você que guerra é guerra. Guerra é guerra e você tem que se levantar. Acabou o seu reinado, diabo. E isso é um posicionamento, porque a palavra do Senhor diz que para manifestar o reino é com violência. Então nós temos que usar a palavra de Deus, não é só conhecer, mas agora pegar essa espada e começar a manejar ela. E agora você se levantar como soldado de Cristo, porque o Senhor está contigo e Ele já expôs publicamente todo adversário e dele triunfou em si mesmo e nós estamos com o Senhor. Mas há uma cooperação. Deus é poderoso, mas você tem que se levantar, mulher. Você tem que se levantar, homem de Deus, e falar: aqui não, aqui acabou o seu tempo. Aqui o reino de Deus vai ser manifesto. Aqui a paz vai triunfar. Aqui a alegria vai voltar novamente. Aqui a justiça vai acontecer. Glória a Jesus. E veja que também tem uma outra conversa. Jesus vai falando. Como é que você pode entrar na casa do valente? Roubar-lhe os bens, sem antes manietá-lo. Não tem. Na guerra não tem. Não tem esse negócio de você vir de paraquedas, pegar o bem e sair correndo. Você vai ter que enfrentá-lo. Uma hora você vai ter que enfrentá-lo. Uma hora você vai ter que se posicionar. Qual é o tempo que você vai posicionar? Quanto mais você demora, mais o inimigo vai ganhando tempo e espaço. Mas uma hora você tem que se levantar e falar: agora eu comecei a orar. Orar de verdade, não é orar 1 minuto, 2 minutos. Pôr o joelho no chão, é joelho dobrado. Uma hora você vai ter que falar: ah, comida, você vai ter que esperar. Mas você vai ter que vencer essa comida. Uma hora você vai ter que se posicionar. Agora eu vou jejuar. Quieta um pouco, carne, porque eu tenho que ouvir a voz de Deus. E essa foi uma estratégia que Deus nos deu. Uma hora você vai ter que se posicionar para que haja a manifestação do reino, para você começar a ver o poder de Deus operando. Porque é um trabalho em conjunto. E veja, você não vai conseguir pular a casa do valente. Você vai ter que enfrentar o valente. Você vai conseguir roubar o valente sem antes manietar o valente. Você vai ter que manietá-lo primeiro. E depois você vai saqueá-lo. Saque. Strike. É assim. É saqueá-lo para ver resgate. Para ver o triunfo do Senhor também na sua casa. Porque assim é na terra como é no céu. Na sua casa como é no céu. E você começar agora a orar conforme a palavra do Senhor. Eu também quero falar que Jesus pôs os pés em Gadara. E aquele homem veio ao encontro de Jesus. Vamos falar agora, entrar numa outra parte, que nós vamos falar sobre os demônios. Aqueles demônios estão totalmente incorporados na vida daquele homem. Então, quando eles veem Jesus entrando, chegou a autoridade. Chegou na nossa cidade. O valente está aguardando aquela casa. O valente está armado ali. Mas chegou alguém maior que ele. O que ele faz? Ele vai de encontro.
aquele homem vai de encontro a Jesus. E a gente vê que eles se prostram diante de Jesus. Aquele homem se prostra e o adoram. E eu quero falar que essa não é uma adoração voluntária. Essa não é uma adoração de submissão à obediência. Mas é uma adoração do poderio de Cristo. Chegou a autoridade, chegou mais valente que eles em Gadara. Então eles se prostram e se humilham, porque eles são menor que Cristo. Chegou a autoridade suprema. E eu quero dividir aqui em algumas partes. Queria falar que aqueles demônios, espíritos imundos, reconhecem quem é Jesus. Nós vamos ler aqui o verso 7. Pega a sua espada, irmão, que você vai começar a manejar agora essa espada, sua oração vai mudar. Exclamando com alta voz, já não é mais aquele homem que fala, já está totalmente incorporada, são os espíritos imundos que falam por ele. Exclamando com alta voz, eles dizem: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E nós vemos, amados, que muitos homens hoje, na loucura da sua cegueira e do pecado, influenciados e enganados pelo diabo e pela corrupção do seu próprio coração, não reconhecem que Cristo é Deus. Mas aqueles demônios reconhecem, enquanto nós vemos que homens têm rejeitado Jesus. Segundo ponto, que nós vemos que eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem. Mas nós vamos ver, amados, que eles estremecem, mas eles não obedecem. Eles se prostram, mas não é em obediência. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus diz: crês que só há um Deus? Tu crê que só há um Deus? Tu crê que Jesus é o Messias? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem, mas eles não obedecem. E nós vemos lá fora, entre muitos, que creem que Jesus é Salvador, que creem e estremecem também, mas não obedecem. Então nós entendemos aqui que não é só o ponto de crer, mas de pôr essa fé. Não é só eu tenho fé, acredito em Jesus, mas é botar essa fé para funcionar. Essa fé tem que funcionar na obediência. Na obediência. Porque nós vamos ver que eles se prostram, mas não é em adoração e obediência. Eles estremecem, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Nós vemos também que eles também clamam. Eles também clamaram, também fazem súplicas. Eles também. A palavra do Senhor diz que eles também fazem as suas petições, mas não são petições piedosas. Não são. Eles vão dizer assim, ó: conjuro-te por Deus, conjuro-te por Deus, que não nos atormentes. Veja, eles fazem dois pedidos aqui. Vou continuar. Conjuro-te por Deus que não nos atormente, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E nós vamos ver no 10 que está assim: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Primeiro, a primeira coisa que eles pedem, eles fazem duas petições. Não nos atormentes. Não nos mande para o abismo. Não chegou o nosso tempo. Então, veja que até a petição dos demônios é conforme a palavra.
Agora, como é que nós vamos orar conforme outra coisa? Porque até o que eles pedem é assim, conjuro-te que não nos atormentes, vieste nos atormentar antes do tempo, vieste nos enviar para o abismo antes do tempo. Eles estão pegando a palavra porque eles já sabem o que vai acontecer, segundo a palavra. Eles já sabem que eles serão julgados, já estão julgados e irão para o abismo. E nós vamos ver que eles tanto sabem, que eles sabem também, que se Jesus, porventura, quisesse antecipar isso, Jesus poderia? Porque eles fazem uma súplica. Eles fazem, não nos atormente antes do tempo, não chegou a nossa hora. Eles falam, aqui não chegou a nossa hora ainda. Essa é uma primeira petição. E nós vamos ver, o segundo não nos lance fora deste país. Aqui. Não nos lance para fora dessa região. Nós vamos ver, amados, que demônios também são territoriais. Como eu falei aqui, que ele guarda, a ação de guardar algo, de guardar, pode ser, de controlar ali o povo que deu lugar, famílias que dão lugar para ele poder entrar, não é? Também territórios. Por isso a própria palavra do Senhor vai dizer que se o povo se arrependesse, se o povo se humilhasse, o Senhor agiria. Então veja que esse reino são reinos organizados, ele só está lá por conta do pecado. Mas se o povo se humilhasse, se o povo se arrependesse, se você se posicionasse, é assim que funciona. Então eles são territoriais. Nós vamos ver também, amados, que quando Daniel jejua 21 dias, e o Senhor já responde a oração, manda que o anjo leve já a resposta para Daniel. Não é assim? Houve ali uma guerra, uma batalha, porque tinha um príncipe da Pérsia que detinha aquela região. E aquele príncipe estava ali guardando. E houve uma guerra, e veio outro anjo mais forte, e guerrearam, e trouxeram aquilo que pertencia a Daniel. Por meio da oração, por meio do jejum. Então, nós devemos nos posicionar diante do Senhor. Nós vamos ver que há uma resolução, que até os demônios fazem suas petições sobre a palavra, e Jesus ouve essa petição. Nós vamos ver que ali tinha uma manada de porcos, e os próprios demônios falam, nos lance então naquela manada de porcos, não nos lance no abismo, não nos atormente antecipadamente. E Jesus atende a petição daqueles demônios. Jesus atende, porque também eles vão lá com a palavra. E Jesus lança aqueles demônios nos porcos, e os porcos se precipitam no abismo. Amados, isso prefigura o destino deles. Eles não vão escapar. Mesmo que eles falem, nos lance no porcos, os porcos vão se lançar no abismo. Porque é este o destino deles. Está traçado, já estão julgados, e nem os porcos podem deter a palavra do Senhor. Até eles vão ao destino e se lançam no abismo, prefigurando a resposta de Deus, a resposta do Senhor. Agora veja que o abismo é um confinamento temporário. Em Apocalipse, no capítulo 20, coloca aí, irmão, 20, no verso 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou ali por 1000 anos. 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até os 1000 anos que se acabe, e depois disso, importa que seja
solto por um pouco de tempo. O abismo é um local temporário. Porque os demônios falam, não nos lance para lá antes da hora, porque eles sabem que a hora será este cenário. Mas eles têm outro destino. Não só um provisório, eles têm um destino eterno. Põe lá, irmão, 20:10. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o destino eterno, o lago de fogo. Mateus 25:41. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, tem um destino eterno. Veja que, amados, nós vamos falar sobre a vitória de Jesus. Veio mais valente que todos eles, que toda essa legião, do que o valente que guardava aquele lugar, do que o valente que guardava aquele homem. Veio um mais valente, veio uma autoridade suprema para resolver o trem. E tirou as suas armaduras e os despojou. E os despojos foram repartidos. E sabe o que é isso? Aquele homem volta com a sua dignidade. Esse é o saque total. O valente já não tem mais autoridade. A gente vê que a sobriedade desse homem é devolvida. A restauração é completa. A libertação é completa. A salvação é completa para a sua vida. E esta palavra é chegado o reino de Deus. Era isso que João estava falando. Chegou o reino de Deus. É tudo a mesma conversa, nós vamos ver, está tudo ligado. O reino de Deus é manifesto. E houve resgate total. Houve resgate total. Os bens foram partidos. Cadê a loucura daquele homem? Cadê os bens do valente? Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, não tem como roubar. Não tem como roubar o valente sem antes manietá-lo. Mas não se acovarde, porque o Senhor é Deus, não é poderoso, como diz o irmão lá. É o Deus todo-poderoso e nós estamos com Ele. Não se acovarde, nós estamos sozinhos. A gente sozinho não ia dar nada, né? Não ia dar nada. Mas nós estamos com Cristo. E Cristo já os expôs na cruz do Calvário. Mas nós devemos nos posicionar. Porque esse reino não é reino dividido, não. A gente não pode estar dividido. A gente tem que se posicionar. É reino de Deus ou reino das trevas? Você pertence a quem? Porque se você quiser catucar as coisas do mal, esse reino está dividido. Esse reino não subsiste, não. Esse reino vai mesmo rampa abaixo. Mas nós nos buscamos em santidade. Como é que a gente enfrenta esse valente? É sendo um povo santo. É pertencendo a Cristo. É buscando a santificação. É orando, é jejuando, é manifestando a justiça, praticando a palavra. Então, amados, não tem ninguém longe de Deus que não possa ser encontrado por Ele. Não tem. Não tem protocolo que não faça Ele atravessar por meio de Samaria. Não tem, Ele passa. Ele quebra todas as barreiras. Não tem mar revolto que tenta impedir Ele chegar, de cumprir a sua missão. Não tem barreira para Ele. O seu poder não está limitado aos limites de Israel. Ele ultrapassa tudo. Ele levanta do monturo. Não tem.
não tem perversão, não tem pecado, os mais terríveis, que não possa ser perdoado por Ele. Ah, se nós soubéssemos o dom do amor de Deus. Ah, se nós soubéssemos. Veja, que quando Ele pega as ovelhas que são do Pai, Ele dá um trato nessa ovelha, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele lava, dá uma roupa limpa, roupa branca, esbranquiçada no sangue. Ele devolve uma mente, não é uma mente mais ou menos, não é uma mente sarada. É as emoções agora no lugar, ali. A restauração dele é restauração plena, para a glória e o louvor do nome dele. Aquele homem andava nu, mas agora ele volta vestido, porque o Senhor cuida. A gente não é ovelha maltratada, não. Nós pertencemos a um verdadeiro pastor. Nós pertencemos a Cristo. E nele nós temos proteção. Nele nós temos comida. Nele nós temos pastagem. Nele nós temos segurança. E a gente vê que aquele homem gruda em Jesus. Depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer grudar em Jesus. Agora não vou uma palavra nenhuma, né? Aquele homem gruda em Jesus e fala: eu quero ir contigo, Jesus, agora. E Jesus fala: meu filho, vá que eu estou com você. Vá a tua vida, que eu estou em tu. Vá, mulher. Ele fala: você vai ficar aqui em Decápolis e você vai anunciar tudo aquilo que aconteceu na sua vida para esse povo. Então, veja, quando a gente conhece Jesus, aquele homem, ele soube o valor e o preço daquele resgate. Ele entendeu o preço daquele resgate. O preço desse amor glorioso. Agora eu também quero falar a respeito dos cidadãos daquele lugar. Veja que o texto vai falar que eles acreditaram no que Jesus havia feito. Tanto alguns viram, quanto os que não viram, os que viram foi chamar os que não viram. Para dizer: bora, vem aqui ver o que aconteceu com esse homem aqui. Venha ver que esse homem aqui não falava nada com nada, saía gritando, andava sobre o vale da sombra da morte, sobre os túmulos, nu. Veja aqui o que esse homem fez. E eles estremeceram. Mas a gente viu essa conversa. Os demônios creem, estremecem, mas não obedecem. E muitas pessoas, aqui a gente vê esse exemplo também. Eles creram, eles estremeceram. Olha o que Jesus fez. Olha lá o que este homem fez. Acabou com os nossos porcos. Acabou com os nossos porcos. Foi isso que eles pensaram. Acabou com os nossos porcos. Pensa. Olha a mente. Olha o que é uma mente cativa. Olha o que é uma mente doente. E vai dizer: olha, veja o que esse homem fez. Ele libertou. Olha a operação do milagre, do poder de Deus. Aleluia. Não, ele fala: olha o que esse homem fez. Ele acabou com os porcos tudo da cidade. Eles estremeceram e expulsaram Jesus. Fala: aqui não. Aqui não. Veja que estes homens, eles preferiram as falsas riquezas. Eles preferiram as migalhas do pecado. Eles preferiram o ouro corrupto do diabo, porque tudo que o diabo dá, amado, é estragado, é podre. Parece ser bom por fora, mas por dentro está podre. E aquele povo era um povo que estava rico, debaixo de uma opressão, debaixo da corrupção, debaixo do engano, debaixo da mentira. E quantos estão assim? E o que eles querem? Querem continuar. Ai, se Jesus chegar com a conversa de que esse ouro vai acabar. Ai, se Jesus chegar com a conversa que essa conta vai para zero. O povo fala: bota para correr, Jesus. Porque aqui está esse exemplo. E veja,
Quando uma legião cai, há um dano. A palavra de Deus diz que não há dano para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há um dano quando os principados e os poderes do maligno caem. Porque aquela riqueza estava detida, tinha aquilo por conta do valente que guardava aquilo. Eram os bens. E quando ele cai, ele faz catástrofes. Ele fala, toma uma picadela. Toma aqui o meu golpe. Porque pertencia. É falso. É mentira. É enganoso. Parece bonito. Parece belo. Mas está podre. E muitas pessoas sabem que isso vai custar tudo. Se eu tiver de entregar minha vida, isso aqui vai ter que sair. Se eu tiver de fato que entregar a minha vida, isso aqui, esse dinheiro não vai entrar mais. Se eu tiver de entregar de fato a minha vida para Jesus, eu vou ter que devolver esse marido que não é meu. É assim. Não é? E muitos falam, que não queremos. Nós cremos que Ele é o Salvador. Estremecemos diante do seu poder. Porque sabemos que Ele pode fazer. Mas quando Ele vem e aquele valente cai, fica a nossa realidade. Fica. E nós vamos ter que reaprender. Reaprender. A começar de novo, a fazer os esforços. Agora debaixo da justiça do Senhor. Debaixo da palavra do Senhor a caminhar. Talvez vai reduzir, talvez não vai entrar mais. Mas você vai começar de novo. E você vai. E mais uma caminhada. E mais uma milha. E mais uma milha. E o Senhor é aquele que cuida. Mas vale. Mas vale. Porque a porta é estreita. A porta é estreita. Não tem bagagem. Não vai entrar nada disso. Não tem saco que vai entrar que você vai conseguir empurrar. Então, quando Jesus entra, tem que ter renúncia. O arrependimento, ele não é só, Jesus, eu me arrependi. Precisamos nos arrepender com frutos. Tem que nascer esse frutinho. Foi o que deixou? Foi o que foi embora? O que foi embora? Tá do mesmo jeito? Então, não vai ter fruto. Não tem mudança. Agora, eu quero finalizar dizendo que todo vale pode ter fim. Todo vale. E que Jesus é o bom pastor. E que a sua luz pode morar dentro de você, dentro de nós. E mesmo que você ande pelos lugares áridos, mesmo que você ande pelos desertos, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, se o Senhor estiver contigo, não tem mal. Ele nos protegerá, Ele nos guardará, Ele nos livrará. E nós não precisamos temer mal algum, porque diz a palavra, 1000 pode cair à nossa direita, à nossa esquerda, nós não seremos atingidos. Mas devemos permanecer. Eu vi no grupo do jejum, esses dias, algo que me chamou a atenção, que falou assim, o vitorioso é aquele que não desiste nunca. E é isso. O vitorioso é aquele que não desiste nunca, né? Aquele que está pegando fogo na carne, vai, conquista hoje, amanhã ele volta a dormir, porque ele conquistou. Porque chegou o recurso. Aí ele volta de volta, ele vai... Né? Como aquela história da tartaruga e da lebre. Ela foi persistente, ela chegou no lugar onde ela tinha que chegar. Nós devemos ser assim, devemos ter foco, mesmo que seja devagar. Mesmo que às vezes venha o desânimo. Mesmo que às vezes você fique, né, tá só fumegando. Bora, mulher, acende esse fogo aí. E é no Espírito Santo. Mesmo que seja devagar, que seja assim. Caiu, levantou, falou, não, eu não posso. Eu tenho um destino, Canaã me espera. Canaã me espera. E mesmo que tenha os leões, que tenha o fogo, Deus é conosco. Se Ele nos proteger, Ele é Deus. Se Ele falar, agora chegou a vez, filha, vai, não vai ser fácil.
O Senhor estará conosco, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Está para além dessa vida. Porque mesmo que o nosso adversário tenha fulmine com a nossa vida, não acabou aqui. Não acabou aqui. Eles têm destino, mas nós temos um destino eterno, glorioso com Cristo Jesus. Nós temos um destino para além dessa vida. É um destino com Cristo. E vai valer a pena mais do que o ouro dessa terra. Que tudo vai passar. E é essa a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus.